Oi, gente. Então, hoje eu vou falar sobre esse processo. Como eu sempre falo em praticamente todos os vídeos, né? Tudo é um processo, não é algo rápido, não é algo da noite pro dia. São coisas que a gente precisa ir aprendendo diariamente, a gente vai lidando com várias situações. E eu queria ser bem transparente em relação a isso, sabe? Às vezes, a forma com que eu falo foi a forma que eu lidei e a forma com que eu ainda lido. A depressão, ela é muito intensa, ela afunda muito a gente, é muito difícil realmente conseguir enfrentar ela. E até hoje eu lido com situações que são difíceis pra mim e às vezes eu fico assim, cara, eu não posso gravar, eu ainda preciso resolver uma coisa, como que eu vou falar para as pessoas? Então eu queria ser bem transparente em relação a isso. Tem coisas, tem processos que eu aprendo todos os dias. Semana passada eu aprendi muita coisa e todos os dias que eu acordo, aquele dia é um aprendizado, igual eu falei no vídeo anterior. A gente sempre tirar alguma coisa boa de algo ruim que tenha acontecido com a gente, não olhar só o que é ruim, mas tirar um proveito dessa situação. E todo dia acontece alguma coisa, todo dia eu enfrento alguma coisa, todo dia eu tenho que aprender coisas novas e eu tenho que lidar com coisas novas e é um aprendizado. Tem dia que é, sim, muito difícil, tem dia que eu falo, Deus, não tô dando conta, Deus, tá difícil. E às vezes eu preciso abrir meu coração. Às vezes não, né? Eu sempre tenho que abrir meu coração, mas às vezes eu preciso pegar e falar, cara, não tô dando conta. Eu preciso admitir isso e vou buscando, sabe? E não é uma coisa que eu até falei essa semana pra uma pessoa que eu conversei, que são escolhas que a gente faz e eu escolho não entregar, eu escolho continuar, eu escolho enfrentar isso e entregar pra Deus aquilo que eu tenho passado. E eu sempre vou buscando na Bíblia, sabe? No vídeo anterior eu falei sobre fazer a pergunta certa. E as respostas das nossas perguntas, elas estão na Bíblia, elas estão em Deus. Jesus é a resposta. E sempre que eu entro em, assim, que eu começo a... que eu vejo que às vezes me dá vontade de não sair, que às vezes eu quero ficar um pouco sozinha, que às vezes eu vejo que tem, assim, acende aquela luzinha de tem alguma coisa errada, tá acontecendo alguma coisa. Eu tento me lembrar do amor de Deus por mim. Antes de gravar o vídeo eu fiquei, cara, qual é o versículo que... Porque tem pessoas que tem aquele versículo, assim, que tem situações em que sempre lê aquele versículo, que Deus sempre fala através daquele versículo. Eu não tenho um versículo específico, assim, tem vários versículos que eu amo, a Bíblia inteira, ela sempre me surpreende. Nessa semana eu falei no meu Instagram que, cara, a Bíblia parece que quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei de nada. Eu falo, caraca, eu já li Romanos 500 vezes e eu li sábado de novo e eu falei, eu já tinha lido isso, como que eu não percebi isso? E Deus sempre fala comigo através de um versículo que às vezes eu já li de uma forma diferente que eu preciso naquele momento. E eu sempre tento me lembrar do amor de Deus, então eu leio 1 João, que é um livro que eu amo muito, João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E eu sempre tento me lembrar do amor de Deus, do quanto Deus me ama, e aí eu me lembro que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, que o amor de Deus lança fora os medos que eu ainda tenho que enfrentar, os medos que acontecem em situações que o amor de Deus é suficiente para mim naquele momento. Que quando eu tô fraca, quando eu penso que, cara, eu não vou dar conta, aí é que eu sou forte, porque eu falo, Deus, me ajude, e aí Deus vai lá e me sustenta, é Ele que me dá força. Então, no momento de fraqueza, Deus é a minha força, é Ele que me ajuda naquela situação. Se eu tenho que lidar com uma pessoa, se às vezes eu tô sendo injustiçada de algo que eu não fiz, ou enfim, coloca um peso que não é para carregar, eu falo, eu me lembro que quem me justifica é Deus. Deus sabe, Deus conhece meu coração, Ele sabe em relação àquilo e que eu não tenho que carregar o peso, sabe? É uma coisa que eu aprendi, que é exatamente como eu falei todos os dias, que eu aprendi na semana passada, é que eu não tenho que carregar peso, que assim, que eu não tenho que ser forte. Ah, eu tenho que aguentar esse peso, eu tenho que ser forte para carregar esse peso. Não, eu não tenho que carregar esse peso. E quem carregou esse peso
pois Jesus já carregou, então eu tenho que me lembrar disso sempre. Eu não preciso carregar um peso. Eu tento me lembrar do meu lugar, que é com Jesus, sobre o que Jesus fez por mim, sobre a eternidade com Ele, sobre começar a viver essa eternidade aqui com Deus, começar a ter um relacionamento e não ficar focando às vezes de eu vou pro céu e eu não preciso fazer nada aqui, eu não vou buscar, não. Eu posso começar a viver, sabe, o céu aqui, eu posso começar a buscar a presença de Deus, eu posso começar a viver momentos com Deus sobrenaturais, momentos surreais com Deus. E eu tento sempre me lembrar do meu lugar. Eu lembro da minha identidade, quem eu sou em Deus, do que Deus fez por mim, do que Ele já fez, do que Ele continua fazendo por mim, do que Ele faz diariamente na minha vida, do que Ele tem feito nesses momentos que às vezes parece ser difícil enfrentar. Eu lembro da paz de Deus, sabe? Eu começo a ser inundada com essa paz que excede todo entendimento, como fala em Filipenses, e eu começo a realmente viver aquela paz e entender que nada pode me separar do amor de Deus, que tem problemas, tem situações que acontecem, mas que não pode me separar, que o amor de Deus está acima de tudo, que Deus me ama e que Ele está comigo nessa situação. E o essencial é entender que Jesus já carregou, e eu sempre fico tentando focar, Jesus já carregou esse peso na cruz. E obviamente é ter um relacionamento com Jesus, e a gente vai se lembrando disso cada vez com mais frequência. Quando Jesus pega o lugar de Barrabás na cruz, nós representamos Barrabás. Barrabás estava preso e às vezes a gente está preso em alguma coisa e Jesus foi lá e tomou o lugar de Barrabás. E Barrabás foi solto, Jesus morreu no lugar dele. E Jesus morreu no nosso lugar, Jesus morreu no lugar de pecadores, de pessoas como nós. E Ele nos ama, isso é uma prova de amor que não tem como, né? Eu sempre falo, eu não consigo entender tamanho amor. Às vezes eu me pego e fico, Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Eu não consigo entender por que alguém faz isso, por que alguém ama tanto a gente. E eu fico, Deus, que amor é esse? Mas eu só consigo viver esse amor, eu não consigo explicar o tanto que Deus me ama, o tanto que Deus te ama. Eu só consigo viver, e o meu conselho para você é: viva o amor de Deus. Enquanto você tiver certeza, enquanto você estiver vivendo esse amor de Deus, as coisas não vão te abalar mais. Às vezes pode vir um vento, pode vir alguma coisa que tenta te derrubar, que vai te, às vezes, desestabilizar, mas não vai conseguir te derrubar, porque você firmou a sua casa na rocha, e não tem vento, não tem tempestade que pode te derrubar, porque Deus está com você. E eu sempre tento me lembrar disso. É esse processo, não é da dia para noite. Até hoje eu tenho continuado aprendendo muitas coisas, mas é sempre isso que eu falei, sabe? Viver o amor de Deus e ter certeza, colocar a minha identidade em Deus, saber que nada pode me abalar porque eu tô com Deus, que Ele é quem me justifica. E tudo que eu falei sobre quando eu começo a ter esses momentos que eu vou me lembrando, que me faz melhorar. O meu conselho é que você também comece a pensar, sabe, sobre Deus, comece a pensar em Jesus e comece a pensar nessas coisas, sabe, que nada pode te abalar quando você entrega para Deus. De como eu já falei em Isaías 53, quando fala sobre, quando o profeta Isaías fala sobre Jesus, e ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E eu sempre tento me lembrar que esse peso não é meu, eu entreguei para Jesus. E é um dia de cada vez. E a gente vai lidando, a gente vai conseguindo. E cada dia a gente mata um gigante, cada dia a gente tem uma vitória nova. E a gente vai tendo forças e a gente vai se reerguendo. E sempre é estações, a nossa vida é feita de estações. Eu, por exemplo, não gosto de verão de jeito nenhum, que é exatamente o tempo que a gente está, porque eu estou aqui suando. E eu detesto calor, mas eu tenho amigas que amam calor e eu amo inverno, e a minha amiga detesta inverno. E eu preciso passar pelo calor, eu preciso passar pelo verão, e ela precisa passar pelo inverno também. Eu amo estar no inverno, ela detesta estar no inverno. Então tem situações em que pra mim é mais fácil lidar, mas pra uma pessoa é mais difícil. Mas a gente não pode ficar, ela passou por isso dessa forma, ela soube lidar, não. Aquilo
o meu processo nisso talvez tenha sido mais rápido, você pode ter sido mais rápido em outras coisas, cada um lida de uma forma diferente. Eu compartilho a forma com que eu lidei com a maioria das minhas coisas e que é o principal, que é infalível para todo mundo, que é entregar para Jesus e é deixar com que Jesus tome conta da solução. Isso não é pessoal, isso é, você faz isso e isso vai acontecer, você vai ter a paz que excede todo entendimento e Jesus vai te guiar. Esse é o principal. Então eu espero que vocês, quando te passar por momentos ou situações que mesmo que vocês às vezes estejam melhorando, sempre tente se lembrar de tudo sobre Deus, se lembrar sobre o que Jesus pensa a seu respeito, sobre o amor dele, e se lembrar de tudo que eu falei nesse vídeo. Muito obrigada por assistir e até mais.